Bom dia. Então nós vamos dar início a mais um Café com Terapia de número 30. O meu nome é Carla e hoje nós vamos estar respondendo as perguntas e dúvidas que vocês possam ter relacionados não só à constelação familiar, como também a coisas que você acredita que podem estar relacionadas, né? Então eu vou aqui anotar. Bom dia, Carla. Eu vou anotar então o conteúdo da live de hoje. Deixa eu segurar aqui para não ficar pulando igual ontem, né? Pronto. Fixado o conteúdo. Tudo bem, Carla? Bom dia. Obrigada por ter trazido ontem a sua amiga na live da noite, né? Que simpática, que depois ela me mandou também um comentário lá nas mensagens, no privado, com o nome do livro que eu pedi, foi ótimo. Bom dia, Fabiane, bom dia. Adorei o seu comentário hoje lá no grupo, muito bom. Olha, quem ainda não faz parte de algum canal para se comunicar comigo, é só clicar na minha bio, que fica na abertura da minha página do Instagram. Depois dos dados, dos meus dados ali, tem um link para você clicar e aí você escolhe qual dos canais você quer se comunicar comigo. Bom dia, gente linda, Carlinha amada, bom dia, Fábio, mais um café com terapia, né? Então, hoje eu estou assim, aberta para perguntas e dúvidas e vamos aguardar as dúvidas chegarem, né? E às vezes você tem uma questão que é recorrente na sua vida e você não acha que isso possa estar alinhado com um emaranhamento na tua vida, né? E estou aqui para responder dentro até onde eu conheço, né? Eu não vou estar respondendo coisas que eu não conheço. Pati Tedesco, bom dia. Então, antes das perguntas chegarem, Maia, bom dia. Antes das perguntas chegarem, então, eu vou ler uma pergunta que me foi feita lá no café de número 9, quer dizer, há 20 cafés, né? Porque hoje é de 20, não, hoje é de número 30. Hoje é de número 30. E a pergunta que me chegou foi assim, e não chegou aqui pelo café, mas chegou no grupo do Libélula Constelação. Que diz assim, a pessoa perguntou e ela não perguntou uma vez só. Ela perguntou várias vezes depois ainda, quer dizer, mais umas 2 ou 3 vezes. Porque a pessoa não consegue entender ou talvez aceitar, né? Que nós estamos... Opa, ia caindo aqui a lembrança do meu avô que me dá força. Às vezes fica difícil pra gente aceitar, né? Que a gente está emaranhado, muito emaranhado, energeticamente com o nosso sistema familiar. Então, às vezes, quando a pessoa é muito racional e ela está muito presa na razão, ela tem dificuldade de acessar o chakra cardíaco, que tem dificuldade de aceitar os sentimentos, as intuições, de deixar isso aqui aflorar mais, né? Essa pessoa talvez venha a sofrer um pouco mais com as coisas que lhe acontecem na vida, porque está trancado aqui, né? Porque está muito preso só aqui, então está trancado aqui. E como está trancado aqui, quando fica trancado aqui, bom dia, professor Alexandre, quando está trancado aqui no chakra cardíaco, vai ter dificuldade, e aqui fica o mental, eu não estou falando do chakra coronário, tá? Eu estou falando aqui do mental, ele fica muito fortalecido, então vai ter dificuldade de acessar o chakra cardíaco. Vai ter dificuldade de acessar os sentimentos. E às vezes você é uma pessoa tão intuitiva e não está permitindo que isso aqui aflore, né? Que esse chakra abra assim, igual uma flor.
Uma vez eu vi um desenho de alinhamento dos chakras, onde cada chakra, desde lá do primeiro, que é lá embaixo, e vem subindo, subindo, cada hora era uma flor que se abria de acordo com a cor do chakra. Então, foi bem, bem bonita essa experiência. Bom, ninguém tem perguntas? Então eu vou nessa pergunta que me foi feita no café de número 9, tá? Ela pergunta assim: por que devo pagar pelas falhas feitas pelos meus ancestrais? Por que eu devo pagar? Uma pergunta que ela veio fazendo, e inclusive depois nos nossos atendimentos individuais que ela fez comigo, ela continuou a fazer. Então, a minha resposta lá no café, e que é de número 9, que é a mesma que eu vou falar aqui, é assim, que em primeiro lugar, na constelação familiar, a gente não está pagando nada. Não existe pagar. Eu não estou pagando um karma. Eu estou alinhada ou alinhado a uma memória ancestral. E às vezes nem tão ancestral. Alinhar em lealdade. Eu gosto de usar essa palavra que a constelação familiar usa, e Bert Helling também nos trouxe. Eu gosto de usar em lealdade à memória na qual eu me identifico. Mas, Carla, eu me identifiquei desde que eu era que eu fui concebido. Porque quando a gente é concebido, a gente não é essa pessoa adulta, né? A gente é concebido, já existe uma consciência ali, e essa consciência, ela vem e traz, em lealdade, se alinha a alguém no sistema que foi excluído, ou que foi excluída, né? Então, a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo alinhado ou alinhado a essa memória. E aí a gente acaba repetindo padrão desse ancestral, ou da nossa mãe e do nosso pai, né? Então a gente vem tendo os mesmos problemas, a gente repete problemas de escassez, de relacionamento, de saúde. Por quê? Porque a gente está em lealdade a essa memória. Então essa foi a pergunta que me chegou e que eu quis abrir então o café de hoje falando sobre ela. A Paty Tedesco traz aqui amor, muito amor ao sistema. Paty, isso mesmo. Temos que ter muito amor a todo o nosso sistema, né? Amor é uma palavra que ela ficou tão batida, né? Mas ela é um sentimento, esse sentimento do amor é um sentimento tão, como é que eu vou dizer, tão forte, tão amplo, tão alivia, né? Quando a gente consegue ter esse sentimento pelo nosso sistema. É tão maravilhoso, é tão libertador. O professor Alexandre faz uma pergunta, então. Obrigada, professor. Como lidar com preconceitos? Sim, Alexandre. Ontem alguém na live à noite comentou sobre isso também. Ou foi no café da manhã? Acho que foi a Fábio, né? No café de ontem de manhã. Genciana, lembrei. A Genciana. Lidar com preconceito. Gente, olha assim, sem falsidade, né? Todo mundo tem um pouco de preconceito. Todo mundo tem. A gente tem e toma consciência dele e procura lidar com ele, né? Existe preconceito de pele, preconceito em relação à homofobia, tem a gordofobia também, o preconceito às pessoas gordas, tem preconceito intelectual. E o preconceito intelectual, então, ele existe e as pessoas não falam dele. E ele é tão ruim quanto qualquer um outro, porque você vai excluir a pessoa do seu círculo social, porque ela não
não combina, não tem tanto conteúdo, né, para trocar ideias e etc. Então, como é que ele lida com os preconceitos? Na visão sistêmica, dentro da constelação familiar, o que é preciso ver? Primeiro, identificar qual o tipo de preconceito. Depois, olhar na constelação a que memória você está em lealdade para ter o preconceito. Tem como constelar o sentimento de preconceito? Pois é o que eu estou falando agora. É porque demora, né, essa comunicação. Então, primeiro identificar qual o preconceito. Identificou o preconceito? Abre a constelação. E na constelação, a gente pode olhar a que memória, qual a lealdade que você está tendo para ter que ter o preconceito, né? Às vezes existiu na sua família, tá lá atrás, e aí as gerações mais recentes não têm acesso, porque entra no esquecimento, né? Ou não quer acessar. E às vezes o preconceito é com pessoas de pele escura, pessoas que são negras. E aí, muitas vezes, esse preconceito pode ser em relação ao tema da live de ontem à noite, que são as crenças limitantes que a sociedade fez, mas muitas vezes é porque você tem alguém no seu sistema que foi negro, que é ainda, né? Porque não sai do sistema, uma pessoa lá no seu sistema que é negra e que sofreu durante a escravidão, por exemplo. E aí você, em lealdade a essa memória, você não quer nem saber de pessoas negras, porque você não quer novamente sentir isso que esse ancestral sentiu. Então isso é uma forma de olhar para o preconceito na constelação. Mas eu te digo, Alexandre, que até hoje nunca me chegou alguém para constelar isso, e sabe que é uma coisa muito séria sim. Merece ser olhado, porque à medida que a gente consegue ressignificar o preconceito, a gente vai conseguir resolver muita coisa na nossa vida, de âmbito social, financeiro, relacionamento, né? Muito boa a sua pergunta, muito obrigada. Fábio está perguntando aqui, por que sentimos medo de arriscar e mantemos empregos por segurança em relação ao dinheiro? Então, ótima pergunta, Fábio. Essa pergunta, essa resposta, ela está relacionada a uma memória de escassez dentro da nossa história. Então, vamos lá. Vamos pegar a própria história humana, né? Vamos pegar a Revolução Industrial. Cadê o professor Edno, que poderia estar aqui nos ajudando? Mas eu também fui professora de Sociologia, né? Vamos pegar lá na Era Industrial. Antes das indústrias chegarem, tudo era manufaturado, né? As pessoas, elas vendiam e sobreviviam com o que elas produziam. E então veio a Revolução Industrial e então a maioria dessas pessoas precisou largar as terras em que viviam para então vir para a cidade, que superlotou, para poder trabalhar nas indústrias que chegaram. Ponto. Aí é uma memória que a gente tem de medo de ficar sem, de medo de perder. Eu fui lá atrás, muito lá atrás, mas vamos aproximar um pouco. Quando a pessoa tem esse sentimento de medo de perder um emprego, né? Isso pode estar, tem várias coisas que podem estar alinhadas. E ao abrir a constelação familiar e olhar o seu sistema, o sistema da pessoa que constela, a gente pode identificar aonde está esse medo. Às vezes é um avô, o pai, a mãe, ou um avô, avó, ou algum ancestral mais próximo que perdeu tudo, né? E aí a família foi para falência, e a família viveu escassez. Então isso fica na memória, fica na alma familiar.
E ficando na alma familiar, ficando nessa memória do sistema, é normal que nós nos vinculemos a eles, né? Além do que toda a mídia, porque a gente vive uma sociedade midiática, né? Então, além do que, toda a mídia, ela nos provoca sentimentos de que nós temos que estar empregados. Que se a gente não estiver empregado com carteirinha assinada, não é seguro. E isso também, o Zygmunt Bauman, que foi um grande geógrafo, ele nos trouxe também no seu livro... Não, perdão, confundi com Milton Santos, que foi o geógrafo. O Zygmunt Bauman, ele foi um cientista social que trouxe Amores Líquidos, né? Sociedade Líquida. Eu falei Zygmunt Bauman, mas eu me lembrei foi do Milton Santos. O Milton Santos é um professor, um geógrafo. Ele trouxe livros incríveis, ele tem palestras incríveis, onde ele nos traz que quando a gente vive ou tem um reflexo de uma escassez social, é muito comum que as próximas gerações venham ter esse sentimento também. E Milton Santos também nos afirma que essa necessidade de ter que ter uma carteira assinada que aí nós ficamos com a ilusão de que estamos seguros ou seguras, e isso pode vir a nos fortalecer e trazer uma autoestima bacana. Faz muito sentido, mas o professor Alexandre está aqui para nos dizer, e pode nos afirmar, se quiser entrar ao vivo, professor Alexandre, será um prazer. O professor Alexandre nos afirma que, no curso que ele promove, que ele dá, que sim, nós podemos ser autônomos e autônomas, com tranquilidade, se nós seguirmos uma reta, uma rota, como se fosse uma bússola, né, que é o método que ele criou, que eu chamado de método Cifras. Estou pegando isso aqui de gancho porque isso tem a ver com esse sentimento que a Fábio nos traz aqui, né? De esse medo de perder o emprego. E quando a gente ressignifica e olha uma constelação familiar, ou mesmo sem olhar uma constelação, mas às vezes é a constelação que vai de fato nos ajudar. Mas quando a gente ressignifica isso do tipo, olha, se o emprego não me quiser, eles é que estão perdendo. Sabe, à medida que a gente vai trocando isso dentro da gente, que a gente vai se sentindo mais fortalecido ou fortalecida, a gente está honrando os nossos ancestrais que não conseguiram dizer isso, porque eles viveram uma precariedade muito grande. E a gente pode fazer melhor quando a gente ressignifica esse sentimento de, meu Deus, e agora? Perdi o emprego. Como a mídia favorece esse sentimento e fortalece, né? Tá bom, Fábio? Ah, de nada, de nada. Gratidão a minha por você fazer parte do meu café diariamente. Sim, você também gosta do Bauman, né? O Bauman é maravilhoso. Difícil. Eu achei que ia ser mais fácil ler a obra dele, mas eu achei bem complexa, bem difícil. Mas é agradável de saber que alguns capítulos a gente consegue entender, né? A Carla comenta aqui, deixa eu ver aqui um comentário da Carla. Tá. Carla, você fala assim, fale mais sobre esse assunto que a Fabiane perguntou. Ficou satisfeita, Carla, com a resposta? Ou você quer um pouquinho mais? A Fábio traz assim, trago mais no sentido de deixar um trabalho estável por um trabalho informal. É isso, né? Estável, Fábio, é uma ilusão. Né? Nada é estável. Nada. Talvez o trabalho público, né? Porque agora no momento da pandemia, os que são concursados ficaram mais seguros, né? Por conta de salário. E os que não são, não tanto. E aí estão tendo que reinventar a roda. Mas vamos entender que
é o nosso momento, né? É o nosso momento de... Esse momento da pandemia, tantas pessoas de terapia alternativa estão falando, e eu falo novamente aqui, é um momento, é um privilégio. É um privilégio a gente acordar todos os dias na nossa cama, poder respirar, estar conseguindo passar por esse momento, ressignificando muita coisa que a gente tinha como estabelecido como certo na nossa vida, né? Então, de fato, um trabalho mais estável, entre aspas, porque nenhum deles é, a não ser o de serviço público, trocar um pelo outro, há que se ter coragem. Há que se ter coragem, e te digo, a constelação familiar ajuda muito, porque quando a gente consegue colocar no campo e olhar ao que nós estamos em lealdade, e poder olhar para frente e dizer, ok, não quero ser uma empregada, eu quero ser dona do meu próprio negócio, estabelecer a minha autonomia, então eu preciso da força do pai do lado direito, coragem da mãe e linhagem paterna e linhagem materna, e com a bênção deles honrá-los e poder fazer diferente. Tá bom? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque a Carla comentou que é um pouquinho mais... Carla, você quer que fale um pouquinho mais sobre a questão que a Fábio trouxe? Ainda assim, depois disso que eu falei, me conta aqui e agora, tá? Porque aí a gente pode voltar e falar novamente, sem problema. A Paty Tedesco traz... Ai, o meu café tá esfriando. A Paty Tedesco traz assim, que será que a não aceitação do amor ao sistema também está relacionado a acreditar que tem benefícios? Podemos pensar que sim. Vou repetir a sua pergunta, tá? Será que a não aceitação do amor ao sistema, né? Não aceitar quando você diz não ao seu sistema, você está dizendo não ao pai e à mãe. E quando a gente diz não ao pai e à mãe, nós estamos dizendo não para a vida, né? E aí você continua, também está relacionado a acreditar que tem benefícios, não aceitar ter benefícios. Eu não sei, eu acho que não, Paty. Eu acho que quando a pessoa se ilude dizendo que não quero saber, talvez seja isso a sua pergunta, né? Não quero saber do que me aconteceu no passado, o que aconteceu com a minha família. Não, isso não me satisfaz. Eu vou seguir a minha vida e não quero saber. Então, assim, quando eu nego, né? Nossa, que vergonha, meu avô foi modelador de sapatos, que vergonha. Ou então, nossa, a minha mãe nem cursou o ensino médio, que vergonha. Então, quando a gente tem esse sistema quando a gente tem esse sentimento para o nosso sistema, acreditando que possa ter benefícios, está redondamente enganado, de acordo com a lei do sistêmica, né? A lei das ordens do amor. A gente está redondamente enganado. A gente aqui nos cafés, a gente tem aprendido isso, né? De que eu preciso honrar meu pai e minha mãe, tomar meu pai e minha mãe da maneira como eles são. E quando eu faço isso, eu então estou honrando a todos os que vieram antes deles. Então eu não acredito que isso tenha um benefício. Respondi? Se não, pergunta aqui de novo. A Fabiana traz que o serviço público como o meu. Pois é, Fábio. O professor Alexandre tem uma história muito interessante quando ele conta, acho que a luz aqui está faltando. Quando ele conta lá nos cafés dele com bizus, né, que são dicas, e eu já fiz curso com ele, quando ele conta que ele tinha uma empresa assim maravilhosa de informática, se não me engano, com uma carteira de clientes gigantesca,
Mas não era o que ele queria, não era o que o coração dele pulsava. O que ele queria era ser professor de física e de matemática. Então ele ia fazendo as duas coisas, né? Ele ia tendo a empresa e dando aula particular. Até que ele entendeu que ele poderia largar toda essa carteira dele de clientes, que era o que dava uma segurança para ele. Mas ele não tinha tempo para criar o filho. O filho mais velho dele não pôde conviver com ele da forma como o mais novo agora pode. Por quê? Porque ele agora faz o horário dele. Ele acreditou, ele apostou. E ele conta nessa história dele que o que os familiares, assim, olha, tá louco largar isso, Alexandre? Tá maluco? Olha a nossa vida. Eu também escutei isso, Fábio, quando eu tinha a minha carreira toda dedicada para a educação infantil, uma excelente professora de educação infantil, e aí eu olhei para a escola que eu trabalhava e disse, eu não quero mais, eu vou sair, eu vou embora. E aí os pais que gostavam de mim vieram e falaram assim, você tá louca, Carla, olha o momento do país, olha a crise financeira. Eu dizia, não importa, eu vou seguir meu coração, eu queria ser professora de ensino médio, e fui. E vim para Porto Alegre e fui. O que acontece, Fábio, claro que tudo isso eu fiz após uma constelação que me ajudou a liberar muitos emaranhamentos, né? Do medo da escassez. Então o que acontece? Seguir esse chakra é sempre o meu comando. Seguir o chakra, praticar a meditação, que é a sua prática que eu sei, Fábio. Pratica, respira, porque eu pergunta para o coração que ele sabe a resposta. Ele sabe a resposta. Tá bom? Carla traz aqui que hoje eu concordo, estável é ilusão, mas os servidores públicos também não estão bem, perderam muitas coisas. Pois é, Carla, ainda tem essa história, né? Os servidores públicos perderam muita coisa, mas não ficaram zerados de salário, né? Eu estou falando assim muito mais relacionado, você tem razão, mas estou falando assim muito mais relacionado àquelas pessoas realmente autônomas, né? Como sou eu agora, mas eu estou apoiada com a minha aposentadoria, né? Claro que isso me dá um conforto, eu sei que eu tenho um salário que vai chegar todo mês, né? Mas ter deixado as aulas particulares foi porque eu estava ouvindo o meu coração. E estou muito feliz realizando essa função agora, que é de terapeuta sistêmica familiar. Muito, muito, muito feliz. Então, eu acho que vem também da coragem que a gente quer estabelecer, né? E tentar desamaranhar dessas memórias da escassez que os nossos ancestrais trazem muito forte, e não à toa. Nós tivemos uma primeira, uma segunda guerra mundial, então tudo isso colaborou muito para a gente ter essa memória e ter essa lealdade, né? Tá bom? A Pátia traz aqui que não aceitar a lealdade, a dor de um antepassado. Não é não aceitar, né? O que acontece com a gente? O importante é entender que nossos antepassados tiveram essa dor. É isso que você está falando, né, Pátia? Tiveram essa dor. E quando a gente não aceita e não ressignifica a dor deles, do tipo assim, olhar para eles naquele exercício sistêmico, né, que eu faço, e vários consteladores fazem também. Fechar os olhos, imaginar na sua frente o seu ancestral ou toda a sua ancestralidade, olhar nos olhos deles e dizer: eu honro a vocês tendo uma vida melhor. Eu honro a vocês sendo menos ansiosa ou ansioso. Em honra a vocês, a minha vida será melhor, porque vocês já sofreram tudo o que eu não preciso sofrer mais. E aí então você se despede disso e segue e se liberta, né?
vem aquela meditação de novo. Eu me liberto das expectativas que eu tinha em relação a você, ou a esse sistema, mas eu me liberto. Quanto mais a gente se libertar, é melhor. É melhor para a gente, é melhor para o nosso sistema, é melhor para os descendentes que virão também, e é melhor para os nossos relacionamentos. A não expectativa é sensacional. Tá bom? Oi, Rita de Cássia, bom dia. Oi, que bem-vinda. A Fábio manda um monte de coraçãozinho lilás, né? Que é a cor da espiritualidade. Obrigada. A Carla também é autônoma, né? A Paty desde que fala, maravilhoso! Oh, querida demais. Então é isso. Alguma coisa mais vocês querem perguntar? A Rita tem alguma pergunta para fazer, Rita? Chegou agora? Algo que você acredita que na sua vida possa estar assim meio emperradinho? Ou alguma coisa na família? Enquanto vocês me perguntam, eu vou lembrar que lembrei de uma outra pergunta. Existia uma pergunta de uma pessoa incomodada com o filho, porque o filho não conseguia ter... Tinha muita incontinência urinária até ficar rapazinho, né? Então, a Rita atrasou hoje, mas chegou, Rita, importante foi chegar. Até rapazinho. E isso incomodou muito a ele, incomodou a família, ele não conseguia se relacionar. Até que foi mostrado numa sessão de constelação familiar, ainda era antes da pandemia, em grupo, foi visto ali que o tio desse rapaz, ele sofreu também da mesma questão da incontinência urinária, e ele, em lealdade ao tio, ele veio ter a mesma coisa. Então esse tio, ele foi excluído porque tinha essa incontinência urinária que durou por muito tempo da vida. E esse rapaz, que enquanto criança, né, em lealdade a esse tio excluído, porque a exclusão faz isso, né? Aquele ou aquela que a gente exclui do nosso sistema familiar, volta representado em algum membro descendente nosso. E aí pode trazer a mesma questão, ou outras só para poder ser olhado, para poder ser visto e incluso de novo. E aí aquele tio se sente incluído novamente na família que o excluiu. E essa não foi eu que fiz essa constelação, não. Eu participei dela. Eu era uma convidada. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso ver isso acontecer, né? A Rita traz aqui. Vamos ver. Quando se fala em honrar aos pais, sempre trago em mente o honrar tudo de maneira que foi para eles. Isso aí, Rita. Isso mesmo. Eu honro meus pais fazendo diferente daqui para frente. Exatamente. Acho que você é uma consteladora também, ou já foi conselado, ou é uma estudante. É isso mesmo. Sim, claro que sim. É isso aí. Quando eu honro meus pais fazendo diferente daqui para frente. Eu faço diferente não porque eu vou negá-los, mas porque eu vou fazer melhor para poder honrá-los, já que eles não tiveram condições de fazer melhor, né? Uma vez eu escutei um pai falando para seus filhos: você é estudante, né, Rita? Isso aí. Ótimo, parabéns. Eu fico muito feliz com essa quantidade de estudantes em constelação familiar, porque a humanidade só vai ter benefícios com isso. Quanto mais consteladores familiares a gente tiver, eu acho que a gente vai... a humanidade vai ser a melhor beneficiada. Já estou abrindo meu espaço, isso mesmo, parabéns. Parabéns. Aproveita, Rita, esse momento da pandemia para você ir treinando os atendimentos. Primeiro os atendimentos, nunca a família, tá? Mas aos atendimentos com os amigos. Faz de graça. Faz online, vai treinando, vai exercitando.
Eu gosto da maneira como tu fala. Você é aqui do Sul também, Rita? Para usar tu, ou do Rio de Janeiro também, né? No subúrbio usa tu. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro e lá a gente só usava tu. Explica muito bem, de maneira que a gente entende. Obrigada, Rita. Eu acho que a minha experiência como professora ajuda a eu poder ter essa facilidade para explicar, né? Muito obrigada. E também porque, Rita, eu continuo lendo e estudando bastante. Eu não paro. Todos os dias eu estudo, todos os dias, até para eu poder ajudar aos meus clientes, né? Que vêm para poder ser atendido com alguma questão que a gente está aqui para ajudar na ressignificação, não para solucionar. Constelador familiar não é aquela pessoa que vai solucionar a questão do cliente ou da cliente, mas vai ajudar a pôr uma luz, um farol em cima da questão que essa pessoa não está conseguindo enxergar sozinha ou através de outras terapias. Tá bom? Fico feliz, Rita, que você esteja se dedicando para isso. Opa, olha aqui, ó. Eu mexendo em coisa errada de novo. Ah, você é do Sul, né? Você mora em Porto Alegre? Fábio, prof, sempre prof. Uma vez prof, para sempre prof. Eu digo que eu sou professora desde que nasci. A Rita está dizendo que ela é de Palotina. Ah, o Paraná. Porém, há 2 anos vim para o Mato Grosso, Cuiabá. Puxa, parece comigo, né? Fica mudando nos estados. Que legal, que bacana, Rita. Que feliz que eu fico com isso, viu? A Fábio também, ela ainda não é uma consteladora familiar, mas tem todo o perfil, viu, Fabiane? Fabiane é psicopedagoga maravilhosa, uma grande educadora, eu vou te chamar assim. E tem muito perfil para ser consteladora familiar. Eu, no seu lugar, investiria, se esse for o seu desejo, né? Tá bom? Façam mais perguntas, façam. Tem mais perguntas para fazer? Esperar mais alguns minutinhos, ver se alguma pergunta, porque às vezes você está lá escrevendo a pergunta e eu encerro, né? Tá, enquanto então podem chegar perguntas, eu vou falando de mais alguma coisinha. A Paty Tedesco pediu para eu dedicar... Ah, você é terapeuta Reiki, Fábio, que bacana, tá vendo? Não falei? Que você tinha um caminhar aí, um próximo, bem que eu senti praticante de yoga, né? Que lindo, que lindo, que lindo. Gratidão demais, porque cada um de nós, né, independente da profissão que a gente exerça ou do caminho que a gente escolheu, a gente está beneficiando a sociedade. Ai, Carla, é porque é o meu sustento. Ok, sem problema que é o seu sustento, mas você faz bem feito, faz bacana, faz legal, então está beneficiando a sociedade. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para beneficiar a sociedade, a humanidade toda vai ser beneficiada. Os nossos descendentes, se a gente escolheu não ter filhos, que não foi o meu caso, mas se a pessoa escolheu não ter filhos, ok também, mas se dedica para a sociedade de outra maneira. Tá bom? Que legal. Ah, sim, eu estava falando, né, que a Paty Tedesco, ela pediu para eu falar sobre... em cada café meu, falar sobre um tema da saúde. Daí eu disse, olha, há que se pensar, mas é porque na segunda-feira próxima, na live noturna, que eu estou chamando assim de live noturna, eu terei um convidado muito especial, que foi meu professor, hoje é meu amigo, coordenador do curso. Ele oferece curso para consteladores, que é o constelador terapeuta reikiano também, mestre em reiki, que é o Sérgio Silveira. Ele estará conosco no dia 31 de agosto,
fazendo uma live à noite aqui no Instagram do Libélula. Eu vou mandar aquele convite antecipado, vocês saem convidando porque ele vai falar só sobre doenças. Só sobre isso. Então, como é que eu vou... não tem tanto estudo assim para falar sobre as doenças, eu vou dar uma pincelada. Eu prefiro falar daquilo que eu tenho maior propriedade, né? E o Sérgio Silveira, meu professor, meu constelador, coordenador do curso que eu fiz de formação, ele estará conosco no na live da noite. Lá na frente eu rememoro isso, tá bom? Pronto, então a Rita traz aqui, está tudo certo do jeito que foi ou é. Isso aí, Rita. Isso aí. Mas uma coisa, às vezes eu encontro pessoas que falam isso é tudo certo da boca para fora, né? Mas aqui dentro ainda tá difícil de aceitar. E aí o que eu indico? Meditação para poder limpar essa lealdade a essas memórias. O Ho'oponopono é uma das meditações que eu mais indico, porque é a que eu pratico. Tá bom? Podemos ficar por aqui então? Adorei! Adorei as perguntas, adorei a interação de todas vocês e do professor Alexandre também. Vamos encerrar então? Gratidão. Vamos sortear uma cartinha, né? Ontem à noite o querido um rapaz, que é a segunda vez que ele aparece, ele pediu, eu estava encerrando e falou, mas e a cartinha sistêmica, não vai sortear? Então vamos. Sortearam Rita, espera um pouquinho, eu vou sortear uma cartinha aqui agora. Oi, Noema, você apareceu lá atrás e eu ia dar um oi para você, mas eu estava falando e não consegui. Bom dia. Bom, a cartinha para hoje, não sei para quem vai servir ela, acaba servindo para todo mundo, ela diz assim, eu respeito suas escolhas. Olha, tem a ver com a gente respeitar a nossa ancestralidade, com tudo que eles escolheram, da forma como eles viveram. E Fábio, talvez, que bom, Rita, e talvez, Fábio, essa carta aqui tenha a ver com a sua pergunta, né? Eu respeito as tuas escolhas. Então, se essa escolha, ela vem do coração, eu sou suspeita porque eu não tenho esses medos, né? Já tive, mas eu já envelheci e não tenho mais. Gratidão, meus queridos. Gratidão demais por hoje. E até amanhã para mais um café. Sugiram um tema para mim lá no meu privado. E se você quiser, lá na minha bio, você clica e você vai poder interagir comigo em algum daqueles canais. E também, lembrando que sempre tem uma vaga para você na minha agenda, tá bom? Um beijinho, até amanhã. Obrigada.